Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Relatório Reservado. Eu sou João Bittencourt, editor de política do RR, e hoje vamos falar da guerra entre Israel e o Hamas, mas pelo ponto de vista da política e da economia brasileiras. Lembrando que o programa está disponível no Spotify, Apple Podcast, Deezer e em todos os agregadores de podcast que existem no mundo e no universo. Bom, ainda que haja críticas à posição do governo brasileiro e cobranças de Israel para que haja uma associação mais clara e dura do Hamas com o terrorismo, o Planalto não é o maior foco agora, especialmente após a última manifestação do presidente Lula, centrada em negociações que protejam, abram caminho para uma negociação para liberar não só as crianças sequestradas pelo Hamas, mas também para criar um caminho humanitário para evacuar as crianças e mães que estão presas agora na faixa de Gaza diante de um bloqueio de Israel e do bombardeio que está sendo feito na região. O caminho humanitário está em linha com a tradição do Itamaraty e é basicamente o que a comunidade internacional espera, inclusive os Estados Unidos, onde o presidente Biden se alinhou totalmente com Israel, apesar de não ser nem um pouco próximo do atual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, mas está negociando justamente a abertura de um corredor humanitário por onde a população palestina, especialmente as crianças e mães, possam ser retiradas do território. É o tipo de assunto ainda onde o improviso é muito arriscado, então o Planalto também se beneficia, por enquanto, da ausência do Lula, de declarações do Lula em função do pós-operatório. Nesse sentido, a política brasileira, o embate agora se dá num outro campo. Embora possa haver críticas ao Planalto, o principal movimento agora é uma nova ofensiva da oposição pró-Israel, oposição de direita, que é muito mais unida e clara na mensagem do que os diferentes setores, ministros e partidos que compõem o governo e a esquerda como um todo, e que tendem, em diferentes graus, a uma posição pró-Palestina. Nesse tipo de tema, como outros, a gente viu recentemente agora uma série de discussões ligadas a decisões do STF ou a pauta de julgamentos do STF, como é o caso do aborto, a oposição é muito mais eficiente, usa melhor as redes e consegue, como fez durante a campanha, pautar a esquerda e agora o governo. Está fazendo isso, no entanto, pelas beiradas, conseguindo atacar muito menos o Lula, o presidente em si, do que os ministros do governo e a esquerda como um todo, deputados, representantes, a Glaze, enfim, daí que as críticas nas redes, por exemplo, têm tido um símbolo muito grande no caso de um assessor de um deputado do PCdoB que ironizou uma mulher sequestrada pelo Hamas, isso foi o caso que teve mais tração nas redes, ou ao próprio ministro Silvio de Almeida pela suposta falta de condenação mais clara ao Hamas em sua manifestação. Isso acontece justamente quando a oposição vem de uma movimentação muito bem sucedida, não só para discutir projetos voltados ao STF, como de limitar decisões monocráticas e limitar mandatos dos ministros, como mais diretamente para obstruir votações na Câmara. O mote foi esse, o combate a um excesso de poder e a uma intervenção do STF no Legislativo, que conseguiu atrair apoios, mas levou à ação parlamentar mais bem sucedida da oposição até agora, realmente obstruindo votações na Câmara, influenciando diretamente em votações na Câmara. Até agora, todo esse embate parlamentar vinha se dando pela negociação do governo com o Centrão, e não por nenhuma ação da oposição. Pela primeira vez, a oposição conseguiu entrar nesse enclave. E ao fazer isso, conseguiu tirar o foco, isso estamos falando em relação ao STF, tirar o foco das questões que realmente interessam ao governo, e ao Planalto particularmente, e nas quais tanto o PT quanto a esquerda e o presidente Lula, sobretudo, transitam muito melhor, que são as pautas sociais e econômicas. Novamente, é a mesma dinâmica da eleição. O Lula consegue falar muito bem, e mais ainda hoje, sobre bandeiras sociais, sobre bandeiras da economia, do que sobre as pautas mais ligadas a princípios, mais ligadas a questões comportamentais. Para o governo, o que interessava antes, o que interessava sobretudo falar agora, é falar de preço de alimento, é falar de programa social, é falar de crescimento, é falar de crédito, de desenrola, é falar de aumento do salário mínimo, é falar de investimentos no PAC e por aí vai. Ao mesmo tempo, é uma área na qual a oposição, nas redes e no Congresso, tem mostrado um discurso mais frágil e muito mais dificuldade de mobilização. Apesar das discordâncias e diferentes pontos de vista, a depender do espectro político, além de um ceticismo que ganhou muito corpo nos últimos meses sobre a meta do déficit zero, há muito mais o que falar nessa seara pelo Planalto do que se perder em outros tipos de debate no qual, novamente, a esquerda tem dificuldade não só de se unir, como de encontrar uma mensagem concreta.
né? Na área econômica, o crescimento do PIB vai ser maior do que o previsto, tudo indica que vai beirar os 3%. A inflação, novamente, está em queda, né? Está desacelerando consistentemente. O IPCA de setembro, mais uma vez, veio abaixo das previsões. A mediana das previsões era 0,34 e o IPCA de setembro veio em 0,26, novamente com queda importante no preço dos alimentos. Enfim, toda vez que o governo mantém o debate nessa esfera, ele ganha impulso. Toda vez que vê o debate sair dessa esfera e partir para esse outro tipo de questão, no qual as opiniões são muito mais, não só polarizadas, mas definidas, ela perde. É muito mais fácil, aqui novamente num exercício, amenizar a polarização, por exemplo, pensando num personagem entre alguém que não é nem bolsonarista, nem lulista, mas que tá olhando para temas do dia a dia, tá olhando para emprego, tá olhando para salário, tá olhando para o preço do alimento no seu mercado, tá olhando para a qualidade de vida, do que áreas nas quais ele pode sentir benefícios, nas quais o governo pode argumentar que ele está tendo benefícios e centrar a comunicação nisso, do que debatendo questões como a gente está vendo agora de um ataque terrorista do Hamas e em sequência dos bombardeios de Israel em Gaza, em que há posições muito mais bem definidas e na qual nenhuma ação do governo, ou dificilmente qualquer ação do governo, vai impactar em alguma percepção real das pessoas. São questões muito mais, especialmente para o Brasil, ligadas a uma visão de mundo e a uma análise, né, de um conflito que é muito profundo, que se arrasta aí há décadas. Né? E, inclusive, pode-se argumentar que se radicalizou nos últimos 20 anos. Né? Inclusive, né, além de o governo estar mostrando mais facilidade para discutir esses temas, essa é a aposta central do Lula, desde o início. É por isso que, como o RR, o Relatório Reservado, trouxe uma matéria muito interessante, muito detalhada e muito profunda, uma série de informações de bastidores e também análises econômicas, é por isso que o Haddad transita entre a ortodoxia e a heterodoxia, permanentemente, porque o foco do Lula e o que ele quer que o Haddad faça é o objetivo, é o resultado, é conseguir criar estabilidade, criar expectativas positivas no mercado acerca da economia, porque isso importa, ao mesmo tempo que consegue manter uma capacidade de investimento e de levar à frente as bandeiras sociais que o Lula avalia que, junto ao crescimento, junto ao emprego, vão ser capazes de fortalecer o governo dele e de enfraquecer, mesmo que não rompa, mas de enfraquecer essa polarização, essa divisão quase ao meio da sociedade brasileira que marcou a última campanha. Então, essa é a aposta do Planalto, né, nesse tipo de tema. É isso que interessa. Por outro lado, para a oposição, interessa justamente você entrar nesses temas nos quais ela se vê mais forte, nas quais ela consegue agir mais diretamente, com uma mensagem mais clara nas redes sociais. É esse jogo que vai se desenrolar politicamente nos próximos dias, e no qual a esquerda já está inserida e está inserida mal, porque tem dificuldade de se manifestar, tem dificuldade de enviar uma mensagem clara, tem dificuldade, ao mesmo tempo que mantém as posições históricas ligadas à defesa do direito do povo palestino, também conseguir condenar ao terrorismo do Hamas. Então abre muito flanco para o ataque, e é o que tem acontecido, e por isso que a oposição está ganhando de lavada. De novo, não estamos entrando aqui em nenhuma discussão do mérito do conflito em si, né? E sim como isso se transforma, como tudo hoje em dia, no jogo político brasileiro. É isso que vai se desenrolar no Brasil politicamente nos próximos dias, com a escalada que vai acontecer do conflito. É claro que há diversos fatores que podem se alterar e podem influenciar nesse embate, né? Há novas ações, desde novas ações do Hamas, ao desdobramento do que eles vão fazer e como vão lidar com os reféns, né, entre os quais justamente foram alvo da exortação da nota do Lula, pedindo que as crianças fossem libertadas, como também tem a questão de um novo fronte, que não chegou a ser aberto, houve ataques do Hezbollah via Líbano, mas não chega a haver um fronte, mas pode haver, seja pelos efeitos das ações militares israelenses em Gaza, o bombardeio e o bloqueio, que tudo indica já estão provocando uma crise humanitária muito importante na região e estão gerando imagens, cenas também novamente muito pesadas de efeitos sobre crianças, de efeitos sobre famílias, de casas destruídas, de crianças feridas. Enfim, todos esses desdobramentos também vão ocorrer e vão influir nesse embate, nessa discussão política que ocorre no Brasil
nos próximos dias. Mas independente de como isso aconteça, da imprevisibilidade que isso ganha, interessa muito pouco ao Planalto se manter, ou que esse tema, da maneira que está sendo discutido, se mantenha no centro do debate político, ao mesmo tempo que interessa muito à oposição que ela consiga alongar essa questão, não só nas redes, mas pedindo convocações de ministros, questionando a manifestação de ministros, questionando a manifestação de nomes do governo, ou de deputados, ou de pessoas próximas ao governo, pautando, assim, tanto a gente vê agora citando um nome, né, que está muito dentro do jogo político, que é o deputado Boulos, porque ele vai ser candidato apoiado pelo PT e contra ou um candidato de centro e um candidato do Bolsonaro, ou um candidato de centro-direita apoiado pelo Bolsonaro, na maior cidade do país. O Boulos, por exemplo, se manifestou inicialmente e foi basicamente obrigado a se manifestar de novo, falando mais duramente sobre o Hamas, ainda que mantendo as suas posições. Então, esse é um jogo que interessa a oposição manter como grande tema, manter essa discussão no parlamento, manter essa discussão nas redes e continuar acuando a esquerda e o governo. Qual é o risco dessa linha? Em menor grau, de que isso obtenha muito gás para esse processo, mas às margens do governo, sem chegar na presidência, que é o que tem acontecido até agora, apesar da força da atuação da oposição. Isso seja por declarações que contenham esses flancos, mesmo que criticadas, como foram as do Lula até agora, né? Seja pela comunicação de ações do governo, do foco central do governo, em comunicar as ações como a retirada de brasileiros da região, e, mais importante, se houver algum tipo de avanço desse plano de evacuação de Gaza, defendido inclusive pelos Estados Unidos, na qual o governo, o Brasil, seria visto como um participante e conseguiria ter algum tipo de protagonismo sem ter que entrar na seara do conflito em si, apenas pelo ponto de vista humanitário, que é o que o Lula tem adotado até agora. De novo, isso não quer dizer que não vai haver críticas, não vai haver cobranças por posicionamentos mais duros, mas na qual o Planalto e o Itamaraty transitam com mais facilidade e dentro do que se espera, do que a comunidade internacional espera. No entanto, o maior risco de todos, em termos de médio e longo prazo, não é nem esse. Para a oposição. De que justamente a oposição abandone a atuação com foco no parlamento, com foco em tentar atrapalhar e combater o governo dentro do Congresso, dentro dos projetos voltados para a economia e dentro dos projetos voltados também para a capacidade de, não só projetos, mas os debates voltados para a capacidade de ter influência e montar posições importantes dentro do parlamento para pressionar o governo, dividir o centrão, criar mais pontes, impedir que republicanos, que PP caminhem para uma adesão mais forte ao governo. Esse é o maior risco da oposição, justamente porque ela vem da sua melhor ação nesse sentido e também porque já exatamente nesse momento, enquanto não há quase foco no parlamento, não nos debates de projetos voltados para a economia no parlamento, e é justamente quando os líderes partidários anunciam que os projetos de taxação dos fundos offshore e exclusivos vão ser votados já na semana que vem e não no dia 24, como se previu originalmente, após a volta do Arthur Lira. Tudo que o governo quer é conseguir não derrapar o Planalto centralmente e continuar trabalhando nos bastidores e sem oposição nessa seara. Então, para a oposição ganhar nas redes e na comunicação e perder justamente no alvo central para o governo, que são as medidas econômicas que dão agenda para o Lula e que dão impulso para a área e dão impulso também para a própria imagem do Haddad, da credibilidade do Haddad, que hoje é fundamental para o sucesso do governo. Até porque fora do campo político-ideológico também, em relação à guerra, a parte econômica que mais preocupa o governo. O que deu impulso para a inflação de setembro? Já que, reitera, houve nova queda no preço dos alimentos. Os combustíveis, que é justamente uma esfera que pode ser impactada pelo conflito. Não só pela instabilidade internacional gerada, num cenário em que a gente já tem a guerra na Ucrânia, né? Então você vai ter aí, o processo vai mexer com o Egito, vai mexer com a Arábia Saudita que se aproximava de Israel. Você tem os desdobramentos da guerra, como a gente falou, Hezbollah, o bombardeio, que vai gerar novos alinhamentos,
né? E você tem, sobretudo, o temor de que haja novas sanções contra o Irã, que já é apontado diretamente por Israel como responsável, como estando por trás do Hamas, é geralmente apontado como financiador do Hamas, e também já foi imediatamente criticado pelos Estados Unidos. Não há nenhum sinal de que haja algo concreto suficiente, até o momento, para que os Estados Unidos criem sanções contra o Irã. Mas isso está no radar, porque se houver, aí sim, sanções contra o Irã, a produção e o preço do petróleo pode sim ser afetado mais diretamente, você vai acrescentar mais um fator de instabilidade numa região em que é historicamente muito delicada. O que tem acontecido de paradoxal nesse sentido e que afeta justamente uma outra preocupação central para o governo, que são os juros, né, nos Estados Unidos, né? Por quê? Porque à medida que há a preocupação de que o Fed mantém um processo de aumento de juros, preocupado com a inflação. Esse mês a gente teve dados do emprego que vieram muito acima do previsto, que indicam um aquecimento da economia norte-americana e gerou uma preocupação muito grande no mercado brasileiro de que o Fed, então, vai voltar a aumentar os juros. Bom, essa incerteza internacional, paradoxalmente, alimenta a ideia de que o Fed não vai aumentar os juros, não vai baixar, mas vai esperar para ver, já que há a possibilidade de que ocorram efeitos mais depressivos na economia global e, no mínimo, há uma incerteza nesse sentido. Esse é o motivo pelo qual, uma maneira que pode parecer contraditória, mas o dólar parou de subir, o dólar caiu e a Bolsa passou a performar positivamente, justamente porque, apesar das incertezas geradas, ou por causa delas, aumentou-se a expectativa de que o Fed, no mínimo, mantenha a posição dos juros. Em qualquer cenário, entretanto, uma oposição que consiga pautar o debate via rede, mesmo que vença, mas deixe o parlamento e os projetos econômicos do governo de lado, pode acabar tendo uma vitória ilusória. Ganha agora, mas deixa o governo solto nos seus objetivos reais, naqueles nos quais ele tem realmente possibilidade de crescer. O governo, realisticamente, muito dificilmente vai ganhar esse embate mais ligado ao que se imagina de guerra cultural. É muito difícil, pode se mobilizar, pode se conseguir debater, mas dificilmente vai conseguir avançar por aí. O que ele vai conseguir avançar, e é essa nova reitera a tática do Lula, é pela economia, é pelo investimento social, é pela percepção de melhora na qualidade de vida, inclusive afetando uma parte da população que já votou, né, de mais baixa renda, que já vota majoritariamente no Lula e que é diretamente impactada pelos diversos programas dele, além de uma classe média que ele busca, em parte, reforçar, em parte reconquistar. Então, a não ser que a oposição consiga unir esse avanço pesado nas redes, voltado com uma mensagem mais clara, com uma posição mais forte em relação aos ataques do Hamas inicialmente, e em seguida a guerra que vai se originar disso, a não ser que ela consiga levar isso pro parlamento e fazer com que esse tema fortaleça a ação dela no parlamento e permita que ela atrapalhe o governo e quebre alianças do governo ali na Câmara, agora voltado para esse debate já de semana que vem da votação dos projetos de taxação offshore e exclusivos, fazendo essa ressalva de que não haja uma derrapada muito forte do Planalto, do Lula especificamente, mas aí se houvesse, iria afetar o parlamento, porque iria ter declaração de deputados de centro e direita que votam no governo teriam que se manifestar questionando o governo, então aí nesse caso a oposição teria sucesso em misturar as coisas, como teve no caso do STF. Se não fizer isso, vai ter uma vitória que pode até impactar agora popularidade, discurso, mas no médio e no longo prazo pode significar uma derrota nas pautas econômicas, que são a grande prioridade e a grande aposta do governo Lula. É isso, gente. Até o próximo podcast do Relatório Reservado. Vamos ficar aqui atentos na nossa análise política diária dos destaques e também nas notícias diárias do Relatório Reservado a essas questões, a esses desdobramentos e também na economia brasileira, nos movimentos das grandes empresas brasileiras e do setor público brasileiro. Não apenas estamos discutindo aqui uma questão geopolítica e de relação parlamentar, mas também em todos os temas econômicos e de política partidária que vão influenciar no seu futuro e no seu dia a dia. Tá bom? Não deixem de acompanhar os destaques e o relatório reservado e também fiquem atentos ao nosso próximo podcast. Um grande abraço, até breve.